E eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 11. Leremos aqui do versículo 20 ao versículo de número 26. Amado e querido Deus, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e que é essa fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se manifeste em nossas vidas. É o que nós pedimos, e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11, do versículo 20 ao versículo de número 26. E passando eles pela manhã, viram a figueira, que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Esse texto está dentro de um contexto, de um famoso episódio no ministério de Jesus, no qual Jesus vê ao longe uma figueira cheia de folhas, e que Jesus, aproximando-se da figueira para tomar dela os frutos, não encontrando fruto, diz a palavra que Jesus proferiu uma ordem: nunca, jamais, ninguém coma fruto de ti. Passado, então, pela manhã seguinte, os discípulos de Jesus viram essa figueira seca, completamente seca, desde a raiz. Ou seja, a figueira pereceu. Diante disso, eles se admiram que aquela palavra que Jesus havia dito produziu tal efeito nesta realidade que eles estavam contemplando. Jesus, que não perdia uma oportunidade de ensinar aos seus discípulos, passa a ensiná-los um princípio muito importante sobre o poder da fé.
Já se questionou como fazer a obra de Deus? Como devemos fazer a obra de Deus? Hoje, tantas pessoas têm tantas opiniões diferentes sobre fazer a obra de Deus, tantas metodologias são ditas, tantas coisas são proferidas, tantos conselhos, tantas orientações, mas eu gostaria de dizer, não há outra maneira de fazer a obra de Deus se não for pela fé. Ouça-me bem. Não importa, não que não haja importância, os métodos, as técnicas, mas não há outra forma de se fazer a obra de Deus de uma forma que agrade ao Deus desta obra, que não seja por meio da fé, porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus aproveitou aquela oportunidade para ministrar aos seus discípulos. E nós também deveríamos, especialmente aqueles que têm filhos, eu digo, aprenda com Jesus. Aproveite todas as oportunidades. Aproveite cada um dos questionamentos. Aproveite cada uma das perguntas. Quando o seu filho se aproximar de você, perguntar, quando o seu filho se aproximar de você e simplesmente chamar a atenção para aquilo que está chamando a atenção a ele mesmo, aproveite as oportunidades. Seja um educador de tempo integral. Aprenda com Jesus Cristo. Em todo momento, diante de todas as circunstâncias, Jesus ensinava. Esse era um dos costumes de Jesus. Ele ensinava. E que nós também possamos ser ensinadores. Que nós também possamos ser educadores. Muitas pessoas, por vezes, apenas abrindo aqui um parênteses, falam: que mundo estamos deixando para os nossos filhos ou para os nossos netos? Sabe, o mundo que nós deixaremos para os nossos filhos e para os nossos netos dependem muito mais do tipo de pessoa que nós estamos formando nos nossos filhos, nos nossos netos. Depende muito mais de que pessoas nós estamos deixando para este mundo. Então, isso determinará o mundo que nós estamos deixando. Por isso, aproveite toda e qualquer oportunidade, sejam em perguntas, sejam em afirmações. Aproveite, como Jesus aproveitou e disse: tende fé em Deus. Foi o que Jesus disse. Tende fé em Deus. Porque se vocês tiverem fé e ordenarem a este monte, ou a um monte, a uma montanha, que ela se erga e lance daqui para lá, assim será contigo. Se vocês não duvidarem em nada no seu coração, assim será contigo. Nós precisamos entender que um monte em primeiro lugar é um obstáculo, não pequeno. Uma montanha é um obstáculo, de forma nenhuma pequena, pois todas as montanhas
têm um volume, todas as montanhas têm uma dificuldade. No caminho que estamos fazendo, a montanha, na nossa jornada, é uma dificuldade. Teremos que subir, e não apenas subir, teremos que descer. Então, mover montanhas é remover dificuldades e facilitar a nossa caminhada. Quando nós temos fé, nós podemos realmente mover as montanhas, mover os obstáculos, mover as dificuldades e facilitar a nossa caminhada para onde temos que chegar. Não necessitaremos do esforço para subir, do esforço para descer, nós iremos e ultrapassaremos com maior facilidade. A fé nos facilita a caminhada de fé. A nossa jornada em Deus. Muitos de nós temos diversas, inúmeras dificuldades, lutas, desafios. Quantas pessoas estão com desafios de saúde, ou com desafios econômicos, com desafios financeiros? Quantos estão endividados? Quantos estão vivendo lutas familiares? Um filho, um pai, uma esposa, um esposo, uma mãe, uma filha. E quando os que amamos estão passando por algo duro, difícil, nós sofremos junto, nós nos afligimos juntos. Ou as lutas pessoais, estas montanhas. Hoje eu oro ao Senhor que nós saiamos deste culto como removedores de montanhas. Não apenas ultrapassadores de obstáculos. Uma coisa é ultrapassar obstáculo. Você pode vencer uma montanha subindo a montanha, descendo a montanha, mas é diferente você ser um removedor de montanhas. Alguém que aplana o caminho. Que não somente facilita a sua jornada, mas que traz uma facilidade para os que vêm depois de você. A tua vitória não apenas transpondo a montanha, mas removendo a montanha. Não é apenas para que facilite a tua caminhada, é que facilite a caminhada de todos que virão depois de você. De modo que nós não podemos simplesmente pensar que removemos a montanha para nós. Nós removemos a montanha para outros também, para os que virão depois de nós. Nós facilitamos a passagem, nós abrimos um caminho. Nós somos os removedores de montanhas, os que removem os obstáculos, aqueles que não apenas transpõem, não apenas vencem, porque eu simplesmente transpondo a montanha, chegando a outro lado, aquele que vier depois de mim terá que fazer o mesmo esforço que eu.
eu terei tido a minha vitória, mas a minha vitória simplesmente implicará em meu benefício. Eu não terei beneficiado a outros. E se eu quero beneficiar a outros, eu volto a dizer, remover montanhas não é um ato egoísta, é por amor aos que vêm depois de nós. A montanha que você remove vai facilitar o caminho dos teus filhos. A montanha que você remove vai facilitar o caminho daqueles que virão depois de você, não apenas seus filhos, mas de todos aqueles que necessitariam transpor a montanha, ultrapassar a montanha. Eles não mais precisarão fazer isso, porque você não apenas venceu, você removeu o obstáculo. Ele não mais existe. Ele não mais está presente. Talvez isso para você seja algo tão óbvio, e é. Mas para mim caiu como um peso de revelação na minha vida. Eu disse, Senhor, eu não venço apenas para mim. Eu venço para que a partir de mim, a partir da minha vitória, outros já passem mais que vencedores. Essa é a realidade do que Cristo fez conosco. Cristo removeu o obstáculo intransponível. Ele não apenas ultrapassou, ele não apenas venceu, ele removeu o obstáculo intransponível. Se existe um obstáculo intransponível, é a morte. Cristo removeu, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia, para que eu e você possamos passar. Nós passamos pela morte para a vida, e vida eterna, porque Cristo removeu o obstáculo intransponível. Por isto, em Cristo, na obra que Ele fez, nós não estamos para vencer. Eu não tenho que ir à cruz de novo, no sentido de morrer na cruz, ser sepultado e ressuscitar. Isto faço pela fé, sendo crucificado com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitando juntamente com Cristo, de forma que em Cristo todos nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E se porventura há alguém que esteja a nos assistir nessa palavra, a ouvir essa palavra e diz, você não tem ideia dos obstáculos que há na minha vida. Eu quero dizer a você, Cristo removeu a montanha. Caminhe, passos de fé, vá em frente. Mas há uma montanha lá na frente, ela não mais existe. Você pode passar com uma facilidade que só a graça pode te conceder. E é por isso que nós temos que ir nessa jornada, nesta caminhada. Sabe, quando a Bíblia define fé, lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. Quando eu era criança, eu me lembro de uma versão antiga, e que falava a mesma coisa, com palavras um pouco distintas, onde dizia que, ora, a fé é a substância. A substância. Você já deve ter ouvido falar, a fé é a substância. Muitos teólogos, muitos
mestres na palavra, por vezes, falam dessa expressão. A fé é a substância das coisas esperadas. É interessante essa maneira de traduzir o texto. Não é melhor nem pior, é apenas um pouco distinta, que nos dá uma faceta mais ampla no entendimento do próprio texto. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. A substância. Fé tem que ter substância. E substância é algo que você sente, é algo que você pode tocar, é algo que você vê. Nós tratamos nossa fé como certos sentimentos, como coisas ou uma realidade intrínseca a nós, como algo muito não visível. Mas diversos ministros, diversos pregadores, entre eles Po Yong-cho, o famoso Dave Yong-cho, da grande igreja na Coreia, eles costumam a falar de uma fé visível. E eu me questiono, o que é uma fé visível? Se a fé é uma substância das coisas esperadas, a fé é algo que eu posso ter uma experiência com ela, sensorial, maior. Eu posso sentir a fé. Ela é e deve ser visível. Nós precisamos manifestar a este mundo uma fé que possa ser vista. Uma fé visível é uma fé que pode ser vista. E uma fé vista é uma fé que é vista por meio de atos ou de obras de fé. É interessante que Jesus, dizendo sobre assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Uma fé que glorifique a Deus. A fé não é para me glorificar ou me exaltar, mas sim para glorificar a Deus. Mas, diria eu, como Tiago bem afirma, a fé sem obras é nula, é morta. É necessário, e que veja bem, a Bíblia diz, se você me fala da sua fé sem obras, eu, através das obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, através das obras, eu farei com que a minha fé seja vista por você. Ou seja, é isto que torna a minha fé visível. Não é simplesmente o fato de eu ter uma convicção, algo interior, um sentimento, um convencimento, seja do que for. Não, a fé se manifesta em poder. Em poder. Muito se fala sobre
a fé, os tipos de fé. Basicamente, eu diria que há 2 tipos básicos de fé. Uma fé natural que todos nós temos e todos nós necessitamos ter fé. Ter fé. E uma fé sobrenatural, um dom de Deus, que vem pela graça de Deus, que nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa fé sobrenatural, que de um lado é uma fé salvadora, é uma fé que nos salva, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Uma fé salvadora, mas também uma fé operante, uma fé realizadora, e em especial o dom da fé. Aquele dom que Deus nos agracia para que possamos crer nele, que através do seu poder todas as coisas são possíveis. E eu te digo o seguinte, eu espero que você tenha o mesmo sentimento que eu tenho, de dizer, Senhor, dá-me fé. Essa era uma palavra que estava nos lábios dos discípulos, Senhor, dá-me fé. Ou uma palavra que também estava nos lábios dos discípulos, Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Nós carecemos, somos carentes, nós precisamos. Eu sei que Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim, isso é importante. Não é o tamanho da fé, é utilizar a fé. Uma fé semeada é uma fé que cresce. Uma fé que permanece como um grão guardado é uma fé estagnada. Eu quero ter uma fé, por mais irrisória que seja, por menor que seja, do tamanho de um grão de mostarda, uma fé que se torne visível, uma fé semeada, uma fé que obras de fé, para que esta fé se torne visível e glorifique a Deus. Eu tenho dito, e eu creio verdadeiramente, que a fé não é um elemento mágico para atender aos meus desejos, às minhas vontades. Ela é poder da parte de Deus para que a vontade de Deus seja plenamente realizada em minha vida, em tua vida, em nossa vida. E para isso, nós necessitamos de uma fé que eu chamarei de uma fé inabalável. E como é uma fé inabalável? E o que é uma fé inabalável? É uma fé totalmente fundamentada na palavra de Deus. Não na minha vontade, não no meu desejo. Eu sei o que eu estou pedindo, porque está fundamentado na palavra de Deus. É isto que tantos dizem, como o famoso livro A Poder em Suas Palavras, ou como a pastora e apóstola Valnice Milhomens fala, orando a palavra de Deus. Meus irmãos, se você está orando algo que você tem total convicção que é a vontade de Deus, a sua fé é inabalável. Isso vai acontecer, porque não há como a vontade de Deus não se realizar. Por isso nós temos que fundamentar a nossa fé, bem como a nossa oração de fé, na palavra de Deus. Leia. Traga esta palavra para você, assuma esta palavra. E o que é, portanto,
viver pela fé. Expressão que nós tanto utilizamos e alguns ministros dizem, bem, eu vivo pela fé, meu irmão. Todos nós temos que viver pela fé. Isso não é um privilégio de um ou de outro. Eu entendo o que querem dizer, eu vivo pela fé. Eu vivo na dependência do Senhor. Mas todos nós temos que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós todos temos que ser justos e temos que estar vivendo pela fé. Viver pela fé é colocar toda a nossa confiança em Jesus e não em nós mesmos ou nas circunstâncias ou em outros. Isso é viver pela fé. Eu estou colocando toda a minha confiança em Jesus Cristo. Toda a minha confiança em relação a essa obra, em relação à minha vida, em relação ao meu futuro. Não apenas o meu futuro do mundo vindouro, isso não tenha dúvida, mas o meu futuro neste mundo. Eu estou colocando toda a minha confiança em Deus. A Bíblia diz, em Deus nós faremos maravilhas. Esse é o teu destino, esse é o meu destino, esse é o destino de alguém que vive verdadeiramente pela fé em Jesus Cristo. Aquele que está colocando toda a sua confiança em Jesus. Em Jesus. Voltemos a falar de Jesus. Voltemos a colocar Jesus como centro da nossa vida. Hoje a igreja, e não estou julgando igreja nenhuma, por amor de Deus, eu não estou querendo falar de tal e tal ministério, mas hoje, gente muito boa está falando mais sobre o homem e como o homem, através do homem, pode alcançar, sabe, não é o meu braço mortal, não é o teu braço mortal, é o onipotente braço de Deus que fará a diferença em nossa vida. Eu quero ser um removedor de montanhas. E um removedor de montanhas eu não farei na força do meu braço. Eu não poderei mover uma montanha com minha própria capacidade. Por maior que ela possa ser, eu preciso do sobrenatural de Deus para que esses obstáculos intransponíveis sejam vencidos. Ora, só quem já enfrentou obstáculos intransponíveis, uma enfermidade mortal, é um obstáculo intransponível. Quando ouvimos da boca daqueles que deveriam nos consolar a palavra, você não tem muito tempo de vida. Sabe que quando você ouve essa palavra, algumas pessoas encaram da seguinte maneira: a minha vida acabou, agora. Não é ela vai acabar lá na frente, ela acabou agora. É um obstáculo intransponível. Então vem o Senhor e manifesta um milagre nesta vida, e a cura. Isto é remover uma montanha. Só quem tem uma enfermidade em si ou em alguém amado sabe que isto é um obstáculo intransponível. E então a montanha é removida. Um drogado. Aquele que não tem um drogado é totalmente dominado por aquilo que o droga, seja o álcool, sejam outras substâncias, porque normalmente nós falamos de outras drogas, como cocaína,
e coisas semelhantes, mas não falamos do álcool. E não estou aqui para pregar contra o álcool, mas contra o alcoolismo. E nós vemos que no alcoolismo as pessoas são completamente tomadas. Sabe, a crise de abstinência, eu não sei se você já viu alguém com crise de abstinência, é fácil você já ter até visto crise de abstinência dessas substâncias, como eu citei, cocaína e outras, mas a crise de abstinência do álcool é uma crise terrível, terrível, e que pessoas estão ali tomadas, dominadas. É um obstáculo intransponível para quem está vivendo aquilo. Ele não tem forças, porque se ele tivesse forças, ele se libertaria do vício, mas ele está dominado pelo vício. E então, vem o Senhor, e no poder do Senhor, Ele remove essa montanha. E a pessoa não tem mais a dificuldade. Você já viu alguém lutando contra o vício? A dificuldade que é. Parece que cada passo é subir um aclive terrível, em grande obstáculo diante dele. Disse, não apenas a inclinação é muito intensa, mas a altura é sobremodo alta. Mas o Senhor remove, e essa pessoa caminha com facilidade. Ela começa a dizer, por que eu estou andando? Eu não estou me cansando. Porque ela está andando um caminho reto. A loucura é uma montanha intransponível. Não estou falando apenas de demências. Que terrível é você encarar a demência. Alguém dirá, o demente nem percebe que está demente. Meus irmãos, eu não sei, para mim é uma dor. A demência. É uma dor ver o que acontece com aquele que é demente. É uma dor pensar, só o pensar que isso pode suceder a você. Nós somos tão frágeis, uma enfermidade, um problema qualquer, um trauma, algo emocional, pode nos levar a crises como essa. Hoje, há tantas crises emocionais, há tantas doenças, sejam mentais, sejam doenças emocionais, e vemos pessoas completamente incapacitadas, porque por uma crise como essa, por uma montanha que eles não conseguem ultrapassar, que toda a luta deles para poder se lembrar, toda a luta deles para poder pensar, é um desafio hercúleo, e de repente chega o Senhor com o seu poder e remove essa montanha. Remove essa montanha. E a pessoa começa a ter os pensamentos claros de novo. Começa a andar com facilidade. Isso é remover montanhas. Nós precisamos, mais do que nunca, neste mundo que chora, nesse mundo que sofre, nesse mundo que clama, há um grito em toda a sociedade, há um grito no mundo, um grito de desespero, que nós deveríamos ter a experiência do apóstolo Paulo, de ter aquela visão celestial, de olhar aquele macedônio que clamava, havia um grito de dor, vindo do mais profundo ser, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos. Quem irá? Quem irá para a Macedônia?
A tua Macedônia pode estar do teu lado, na tua vizinhança, o teu próprio vizinho. A tua Macedônia pode estar em outra nação. Quem irá para a Macedônia para ajudar a uma nação que grita? Ajuda-nos. Estamos sofrendo. Há pessoas que têm ouvido esse grito. Há pessoas nobres que têm atendido a este clamor. Há pessoas que têm feito como o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava dormindo, aquilo roubou-lhe o sono, aquilo não lhe permitiu de novo voltar ao descanso. A Bíblia diz, imediatamente se levantou e foi. Isto é a resposta. Eu quero e eu peço a Deus, Senhor, dá-me esta prontidão. Prontidão, como Paulo diz, meus irmãos, eu não fui desobediente à visão celestial. Muitas pessoas não são desobedientes, mas não são prontas em obedecer. Amanhã irei. E vão. Você dirá, mas isso é bom. Mas quando você é uma pessoa com o temperamento do apóstolo Paulo, o amanhã é tarde demais. Alguém pode dizer amém a isso? Saiba do seguinte, se alguém estiver sufocando e você dizer, amanhã eu ajudo, pode ter certeza que é tarde demais. Que é tarde demais. Por isso eu tenho orado a Deus que o Senhor nos dê prontidão de obediência. Não apenas obediência, porque muitos que estão sendo obedientes, mas nem tanto os que estão sendo prontos em obedecer. Senhor, eu não quero estar como a amada no livro de Cantares, que se preparou toda para a chegada do amado, mas ao colocar-se em seu leito, sabe, o leito nos abraça, nos aconchega. E quando o amado bateu a porta, veja bem, ela acabou se levantando, ela acabou indo até a porta, mas a Bíblia nos diz que quando ela abriu a porta, o amado não estava mais lá. O que faltou a ela? Não foi preparar-se para a vinda do amado, não foi obedecer, o ir à porta e abrir. Ela foi até a porta. O que faltou a ela foi prontidão. Prontidão. Se ela tivesse tido prontidão, quando ela abrisse a porta, o amado estaria lá. Ela perdeu, como nós dizemos, o time. Por quê? Porque lhe faltou a prontidão. Eu não quero que me falte prontidão. Eu não quero que te falte prontidão. Eu quero que nós façamos o que a Bíblia nos diz, que nós aproveitemos a oportunidade. Aproveitemos a oportunidade. E a maneira melhor de aproveitar a oportunidade é aproveitar pela prontidão. Eu quero demonstrar a este mundo uma fé que possa ser tocada, sentida, ouvida, vista, por obras de fé, por atos de fé. E por isso fé não pode se desvincular, uma vida de fé, de uma vida de virtude. Fé e virtude andam juntos. Isso dizer, ele tem uma grande fé, ele tem um grande poder, ele é usado poderosamente. Tem alguns problemas de conduta. Me perdoe, meus irmãos. Eu sei que Deus é misericordioso.
você me apontará homens como Davi, você me apontará homens como Sansão, que tiveram problemas de conduta, você me falará de homens ainda muito mais virtuosos que eles, que também tiveram problemas de conduta, como um Abraão que teme e diz que Sara é sua irmã, e Faraó leva Sara para casa, ou seja, isso é um problema de conduta. Há várias coisas que você pode falar, mas eu digo o seguinte: não use os erros dos outros como desculpa para cometer os seus erros. Nem mesmo dos grandes homens e mulheres de Deus. Porque eles foram pecadores, como eu sou pecador, como você é pecador, mas eu não errarei, eu não me desculparei, eu não me justificarei que eu posso errar porque outro errou. A minha base está na virtude de Cristo, porque Ele foi virtuoso, eu estou obrigado a ser virtuoso. Jesus não disse, sejam santos como, e por favor, não estou diminuindo a pessoa de quem eu citarei, como Moisés foi santo, que para mim já seria algo tremendo ser santo como Moisés foi santo, mas não, eu não tenho que ser santo como Moisés foi santo, eu não tenho que ser santo como Davi foi santo, eu não tenho que ser santo como Paulo foi santo, por mais santos que eles possam ter sido. A Bíblia diz, sede santos, por quê? Porque o vosso Pai é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. O meu parâmetro não é Moisés, por mais que eu queira ser imitador de Moisés. O meu parâmetro não é Paulo, por mais que eu queira ser imitador de Paulo. O meu parâmetro é Jesus, o meu parâmetro é Deus, o meu parâmetro de santidade, meu parâmetro de perfeição é Deus. É o Senhor Jesus. De modo que a mesma fé que atua em mim para todas essas obras também atua em mim para que eu seja perfeito como Ele é perfeito. Ou seja, a mesma graça que me salva é a graça que me santifica. E porque sou salvo, eu preciso ser santo. Eu tenho que ser santo. Isso é uma obrigação em minha vida, imposta pela graça de Deus em minha vida. Vida de fé. Os removedores de montanhas. Homens e mulheres que neste tempo precisam. Nós não estamos aqui para receber uma fé, para nos tornarmos ricos. Faço votos que você possa ser rico, isso é um dom de Deus. E eu quero que você seja rico. Isso é bênção para a igreja. Eu não estou aqui para orar, para que Deus me dê tal casa ou tal carro. Não há mal nenhum de se pedir um carro. Não há mal nenhum de se pedir uma casa. Mas esse não é o principal propósito. Esses são acréscimos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há coisas mais importantes, há coisas em que eu preciso focar mais a minha atenção e a minha oração. É mais importante se salvar um filho do que ganhar uma fortuna. Você está me entendendo?
é mais importante. Que você ganhe um filho e ganhe a fortuna. É o meu desejo. Mas é mais importante. Então, onde está o teu coração? Onde está a atenção da tua oração? Onde está o que você está levantando diante de Deus? Qual é a montanha que você quer remover? Que abrirá passagem não apenas para você, mas para todo mundo que vem atrás de você. Quando Moisés estendeu a mão e o cajado e abriu o mar, não foi só ele que passou. Todos que estavam com Moisés passaram. Passaram. Nós abrimos caminho, não apenas para nós abrimos caminho para outros. Por isto, temos que ser os removedores de montanhas. Uma fé que move montanhas. Não há outra maneira de fazermos esta obra, não há outra maneira de fazermos a obra do Senhor, não há outra maneira de progredirmos nesta igreja, não há outra maneira dos recursos chegarem, não há outra maneira das almas chegarem, não há outra maneira de nós adquirirmos o que nós tenhamos que adquirir. Cada coisa é regada por uma oração de fé. É através da fé que nós conseguiremos todas as coisas para a glória de Deus. Amém? Jesus, eu entrego esta palavra. Eu peço que o Senhor vá muito além, que aqueles elementos fundamentais no mover da fé, porque quando cremos, confiamos. Quando temos fé, confiamos. Quando temos fé, dependemos. Mas, acima de tudo, quando temos fé, obedecemos ao Senhor. Que nós possamos ter uma fé que vá além do crer. Que venha uma fé que alcance o realizar, uma fé que confia, uma fé que depende, uma fé que obedece, uma fé que realiza, uma fé que crê. É o que nós te pedimos que o Senhor dê às nossas vidas. O dom da fé, aquela habilidade dada por Deus, de se crer em Deus, para realizar o impossível. Dá-nos o dom da fé, dá-nos aqui uma fé inabalável, dá-nos aqui uma fé triunfante. Dá-nos, Senhor, vivermos uma vida de fé para que tenhamos testemunho de fé. Uma fé que seja visível pelos atos de fé, pelas obras de fé. Uma fé não morta, uma fé viva. Dá-nos uma fé viva. É o que nós te pedimos. E se porventura, no nome de Jesus, alguém que diga: eu não tenho fé, eu queria ter essa fé, basta agora dizer sim a Jesus. Sim, eu o recebo. Sim, eu o assumo. Sim, eu confio nele, eu creio nele, eu dependo dele, eu obedeço a ele. Ele é meu Senhor e meu Salvador.
Diga isto ao Senhor. E essa fé surgirá em sua vida, porque ela é dom de Deus, ela é uma dádiva de Deus, que nos concede pela sua graça, pelo seu amor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.